palavra nesta oportunidade. Depois, uma roupa Deus e Deus do Senhor possa estabelecer. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, amados irmãos, que pela bondade e misericórdia do Senhor estamos aqui anunciando a palavra de Deus. E nesta noite desejo trazer aqui uma passagem bíblica que está no livro de Isaías. O capítulo é o 5 e os versículos do 1 até o versículo 7 para a nossa meditação. Glória a Jesus. Diz assim o título desta leitura: A parábola da vinha e a sua aplicação. Quer dizer, traz a parábola e já tem aqui a explicação, né? É prático, vai lendo e já vai entendendo. Vamos lá, pela bondade de Deus. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Olha aí a revelação da palavra de Deus já, né? Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada. Misericórdia, estão entendendo, né, irmãos? E tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Queridos irmãos, aqui é profundo, é coisa para pregação de 1 hora ou mais. Mas em poucos minutos, bem pouquinhos minutos, vamos aqui pela bondade e misericórdia do Senhor. É um grande despertamento para nós, Israel do Senhor, pelo Espírito, né, irmãos? Seus irmãos entenderam, porque aqui pela história nós sabemos que é uma repreensão de Deus pelo profeta para os israelitas, não é? Que eles só viviam escravizados porque eram rebeldes. Passaram por vários esqueci agora, foram escravizados por vários impérios, né? É tanto que quando o Senhor Jesus Cristo chegou, estava sob o Império Romano, né? Quer dizer, tudo isso pela rebeldia deles. Agora, queridos irmãos, vejamos aqui a nossa parte espiritual, a parte do Israel de Deus espiritual que somos nós. Não vai dar para a gente rever todos aqui os versículos, porque senão ia demorar muito tempo. Mas quando fala aqui, amado, o meu amado, fala de Deus, o nosso Deus,
ele aqui na parábola diz que ele reservou uma área de plantio e para a produção de uvas, né? Cercou bem direitinho. E a intenção de Deus é que aquele plantio, representando aqui Israel, o plantio de uvas, né? Fosse bem cercado, bem guardado das pragas, das doenças, dos animais, e bem zelado. Ele promete aqui que aquele plantio de uva, ele iria cuidar para que desse fruto de boa qualidade, né? E que ali iria produzir muito vinho, né? Fez até o seu lagar, esperando que ali fosse o lagar o lugar de pisar as uvas para que fossem produzidos os vinhos. Ou seja, quando o nosso Senhor Deus nos chamou por Jesus Cristo para sermos crentes em Jesus, Ele nos fez bem lindos, né? Bonitos, bem cuidados, zelados por Deus, para que não nos faltasse nada. A finalidade de Deus em nossas vidas é que nós sejamos prósperos, saudáveis, tudo para que tudo vá bem, não é, queridos irmãos? Mas que acontece que quando nós não aceitamos a palavra do Senhor, quando nós deixamos de produzir, porque aqui fala uvas boas, ou seja, nosso Deus espera de nós, crentes, que possamos dar bons exemplos, não é? Que sejamos crentes de exemplos, para que através do nosso exemplo de cristão, seguidor da palavra de Deus, muitas almas possam render-se ao Senhor. Ou seja, o suco, né? Pelo nosso fruto, o fruto bom de obediência à palavra do Senhor, resultaria em muitas almas servindo a Deus, aceitando Jesus. Mas em vez de, muitas vezes, nós que somos crentes, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, nós não praticamos a palavra de Deus, damos péssimos exemplos a nossos vizinhos, lá no trabalho, onde quer que vamos, e então esses péssimos exemplos é chamado aqui de uvas bravas, não é, queridos irmãos? Então o crente que Deus chamou, capacitou, abençoou, para que nós sejamos bênção, muitas vezes nós somos tristeza, maus testemunhos. Então isso é chamado de uvas bravas, ou seja, tem penalidade para o crente desobediente. Olha aqui o versículo 4. Deus fez tudo pelo crente. Deus fez tudo para que produzisse frutos bons. O que mais se poderia fazer a minha vinha? Quer dizer, tudo da parte de Deus estava providenciado para que sejamos crentes valorosos, ganhadores de alma, mesmo que não abramos nossa boca, mas pelo nosso testemunho. Aí diz aqui, o que mais poderia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Quer dizer, tudo Deus fez por nós, tudo Deus faz por nós. Muitas vezes somos ingratos, não é? Com a nossa vida errante, então o nosso Deus se aborrece com isso. O que é que acontece? Aqui o versículo 5. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Nosso Deus esperou tanto de nós, que muitos de nós não somos gratos o suficiente e queremos servir ao Senhor do nosso jeito, de qualquer jeito, né, queridos irmãos? Então, o que é que Deus fez aqui no versículo 5? Tirarei a sua sebe, procurando no dicionário, sebe quer dizer vedação, proteção. Ou seja, tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Já pensou? Aquele plantio de uva lindo, maravilhoso. Então, nosso Deus, que somos nós, vamos dizer que o plantio de uva somos nós, né? Crente na pessoa bendita do Senhor. Então, aquela parede de proteção para evitar que os animais pisem, que os animais acabem com a plantação, o próprio Deus permite que aquela parede caia por terra, para que os animais pisem, machuquem, defequem em cima, babem, por aí vai, né? Então diz aqui, tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. De pasto, irmãos. De pasto. Vamos pensar aqui, queridos irmãos. Quando o crente está em rebeldia,
serve aqui na ilustração do plantio de uva, que começa com a folhagem linda, a parte vegetativa maravilhosa, mas só o fruto, só tem a aparência de crente, né? Roupa de crente muitas vezes. Mas aqui o fruto, queridos irmãos, é um fruto bravo, não é de boa qualidade. Então, servir de pasto significa que a cerca que evitava que os animais entrassem naquela plantação, ou seja, o livramento, o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor, deixa de existir. Salmo 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem. Quando nós deixamos de temer o Senhor, de praticar a palavra do Senhor, esse anjo automaticamente desaparece, deixa de existir. Então, quer dizer, servir de pasto significa que vários animais entram ali e fazem a destruição total. O crente bonito, maravilhoso, bom, brilho nos olhos e no rosto, vai apagando o olhar, fica triste, abatido, magro, feio, né? Por quê? Porque aqui na ilustração diz de pasto, aí os animais pisam, consomem, comem, né? E se deixar muito tempo, fica só a terra limpa. Ou seja, tudo que era de bom que estava na vida do crente acaba sem nada, reduzido a zero, né? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. A cerca de proteção que protegia o crente a Deus não existe mais. A parede, né, cai por terra, então é pisado. Serve de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada. Já pensou, o crente que era uma bênção e passa a ser humilhado de todo tipo. Quando entra para as drogas, então não é só um tipo de droga, são vários tipos de droga. Por isso que chama serve de pasto, porque não é só um tipo de demônio que ataca, são vários tipos de demônio destruindo, né? Quando vai para a prostituição, não se conforma de ser só uma pessoa, então 3, 4, 10, 12 e perde o sentido das coisas, a noção, né? Então, quer dizer que servir de pasto é massacrado, pisado, reduzido a zero, quando a pessoa não obedece ao Senhor. Então, nosso Deus permite que as coisas vão acontecendo para que o crente se desperte. Não, isso só pode ser porque eu estou em desobediência, eu vou me cuidar, vou chorar, me humilhar aos pés do Senhor. Quando não acontece isso, então vai sendo reduzido a virar pó, a virar nada, porque nosso Deus não quer isso para ninguém. Nosso Deus não deseja isso para ninguém. O que nosso Deus quer é que haja arrependimento de pecado. Isso daqui apenas é despertamento. Só que o povo de Israel não aceitava a palavra do profeta e acabavam sendo escravizados, né? Assim é o crente também que não ouve a palavra do Senhor, acaba sendo escravizado por Satanás, não é, irmãos? Então, abaixando aqui para terminar. E a tornarei em deserto. Pronto, é isso aí. O pasto era lindo, era bonito, fazia gosto de ver, mas foi comido que nem os animais que entram para comer no pasto, que era bonito o pasto, mas na primeira entrada que os animais entram, já fica quebrado, machucado, todo sujo, cheio de fezes, e daí vai continuando os animais dentro, e acaba em que? Em deserto, está dizendo aqui, só terra, poeira levando para um lado e para o outro, né? Acabou-se, que o Senhor tenha misericórdia. Não será podada, aqui o versículo 6, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinhos. Já pensou? O nosso Deus chamou o crente Jesus, nos chamou para zelar de nós, cuidar de nós, e nós deixamos de se chegar a Deus. Quando nós deixamos de se chegar a Deus, Ele também deixa de chegar-se a nós. É necessário que nós temos que dar um passo para Deus, para que Ele possa dar um passo para nós. Então, queridos irmãos, diz aqui que Ele que prometia zelar, fazer a poda da limpeza, cavar, chegar à terra, para que tivesse um crescimento bom. Então, o Espírito Santo que habitava em nós, presente constantemente, dá lugar aos demônios. Diz a palavra do Senhor que são 7 demônios que perturbam o crente que se desvia, né, irmão? Então diz aqui, que se chega naquela plantação que não está sendo capinada, zelada, começa a aparecer sarças,
ou seja, plantas invasoras que sufocam, que perturbam, que acabam, que matam, né? Então são os demônios perturbadores. Vem o desânimo, vem a depressão, o desejo de fazer o que não presta e por aí vai. Então sarças e espinheiros. Será que sarças e espinhos não sufocam? Sufocam. Deixa um plantio lá sem você capinar, cuidar e falar para ver o que tem. Se demorar muito tempo, não tem nada. Se você cuidar logo, você tira o mato, ainda encontra alguma plantinha pelo meio, mesmo amarelada, mas se você cuidar, ainda melhora. Não é? Mas aqui está dizendo que tem que partir de nós. Nós queremos ser bem diante do Senhor, quebrantado, arrependido, para que o Senhor possa zelar, cuidar de nós. Depende de nós, queridos irmãos. Então, continuando aqui. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Aquele plantio que recebia a chuva no tempo certo, para que crescesse, desenvolvesse, desse bom fruto. Como o fruto veio mal, fruto uvas bravas, então até a chuva de bênção, irmão. Nós que éramos ricamente abençoados, de repente as bênçãos acabam, de repente. Acabou-se. Como diz aqui, que as nuvens darem ordem que não derrame chuva sobre ela, sobre aquela plantação. O crente que recebia chuva de bênção constantemente, pronto, cadê as bênçãos? Tudo acabou, finalizou, e marchando para a destruição, e se não se arrepender, para a morte eterna, para o inferno, infelizmente. Então as chuvas de bênção todas cessaram, irmãos, na vida do desobediente. Terminando. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e nós, Israel de Deus pelo Espírito, né? É para nós também hoje essa palavra, queridos irmãos. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, olha aqui, para o final, o que é que sobra, para quando entramos em desobediência diante de Deus. Como é que termina a vida do crente desobediente? Que o Senhor nos guarde, que aqui não tenha nenhum desses, mas nem haverá. Só o despertamento aqui da palavra do Senhor. E esperou que, o versículo 7, exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então é tristeza só. Quando nós damos as costas, desobedecemos a palavra do Senhor, é só tristeza. Mais uma vez, aqui é só um despertamento para mim e para os irmãos, para que nós não brinquemos de ser crentes. A palavra do Senhor é clara que diz que o nosso Deus não se deixa ser escarnecido. Ele não permite ser escarnecido. O que nós plantamos, nós colhemos. Quando a gente pensa que pode fazer o que quer, que tem vontade, que Deus não está vendo e no fim tudo vai dar certo, todos serão salvos, engano, queridos irmãos. Nosso Deus não dorme e Ele espera que nós estejamos cuidadosos, arrependendo-se dos pecados, para que nossa vida possa prosperar mais e mais, e o mais importante é acharmos nosso nome escrito no livro da vida, naquela grande chamada. Que nosso Deus nos abençoe, e o nosso Senhor Jesus está voltando, e não há tempo para brincarmos de ser crentes. Agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, nós vamos com Cristo e outro jovem homem. A palavra nesta oportunidade. Depois, uma roupa Deus, se Deus quiser, eu posso fazer isso. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, amados irmãos, que pela bondade e misericórdia do Senhor, estamos aqui anunciando a palavra de Deus, e nesta noite desejo trazer aqui uma passagem bíblica que está no livro de Isaías. O capítulo é o 5 e os versículos do 1 até o versículo 7 para a nossa meditação.
Diz assim o título desta leitura: A parábola da vinha e a sua aplicação. Quer dizer, traz a parábola e já tem aqui a explicação, né? É prático, vai lendo e já vai entendendo. Vamos lá, pela bondade de Deus. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Olha aí a revelação da palavra de Deus já, né? Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada. Misericórdia, estão entendendo, né, irmãos? E tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Queridos irmãos, aqui é profundo, é coisa para pregação de 1 hora ou mais. Mas em poucos minutos, bem pouquinhos minutos, vamos aqui pela bondade e misericórdia do Senhor. É um grande despertamento para nós, Israel do Senhor, pelo Espírito, né, irmãos? Seus irmãos entenderam, porque aqui pela história nós sabemos que é uma repreensão de Deus pelo profeta para os israelitas, não é? Que eles só viviam escravizados porque eram rebeldes. Passaram por vários esqueci agora, foram escravizados por vários impérios, né? É tanto que quando o Senhor Jesus Cristo chegou, estava sob o Império Romano.